Enfim, chegamos, pessoal, ao último capítulo do livro, capítulo 23, chamado Deus. E vejam como esse capítulo aqui do Como Ler Livros, do Aristóteles para Todos, do Mortimer Adler, ele termina, o seu ápice é um capítulo sobre Deus que é muito superficial, perto do que existe em Aristóteles, tá? Mas dá para arranhar, dá para ter alguma ideia. E assim como aqui temos o ápice no último capítulo, teremos este ápice também no final da Metafísica de Aristóteles. No final do seu livro mais complexo e mais metafísico, mais filosoficamente falando importante, temos a prova da existência de Deus do primeiro motor, lá no finalzinho dele, lá pelo capítulo 12, tá? Então, o que a gente tem aqui, a essência desse capítulo? É o seguinte, Aristóteles refletindo acerca do fato de que existe um movimento perpétuo. O universo ele é perpetuamente em movimento. O que sustenta essa cadeia de movimentos? Quem é o movente? Tá? E aqui a gente pode construir o raciocínio que, dado que as coisas estão em movimento e para Aristóteles perpetuamente, e que nada é capaz de movimentar a si mesmo, porque não pode ter o ato e a potência sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Para que uma potência seja atualizada, ela depende do ato que a atualiza. Eu não posso atualizar uma potência que eu tenha comigo mesmo, porque eu dependeria do ato para atualizar essa potência. Mas se eu já tenho o ato, então eu não tenho a potência. Entendem? Sob o mesmo aspecto. Então vamos pegar aqui. Para que eu esquente uma madeira, eu preciso de algo quente em ato. Por exemplo, fogo. O fogo sendo quente em ato e a madeira sendo fria em ato, mas quente em potência, pode ser esquentada pelo ato de ser quente do fogo. Quando ela é esquentada, ela fica quente em ato e perde a potência de ser quente. Agora ela tem a potência de ser fria. Certo? Entendam que o mesmo ser não pode ter o ato e a potência sob o mesmo aspecto simultaneamente. Por isso, nada move a si mesmo. Dado que nada move a si mesmo, então, se o movimento existe, ele precisa de um ente anterior que o mova nessa cadeia de movimentos, não no tempo, tá? Na cadeia causal de movimentos. Se a gente for regredindo, não poderemos ir ao infinito, dado que há movimento. Se fôssemos regredir ao infinito na cadeia causal, não chegaríamos nunca na primeira causa, então não teria a cadeia subsequente. Se a gente for regredindo, teremos que chegar em um primeiro motor. Esse primeiro motor, sendo o primeiro motor, não tendo quem o cause, ele não pode se mover, ele não tem movimento, ele está parado, ele é imutável. Mas sendo imutável, como ele move os demais? Como ele move a cadeia de movimentos? Ele move por atração. Mas que tipo de atração? Magnética, gravitacional? Não. A atração que o primeiro motor causa nas coisas é uma atração por causa final. A causa final das coisas é o primeiro motor. As coisas apontam para o primeiro motor. De que maneira? Por exemplo, o bem da inteligência é a verdade. A verdade máxima é o primeiro motor. Então a inteligência busca o primeiro motor. O bem da vontade é o próprio bem. O bem máximo é o primeiro motor. Então a vontade busca o primeiro motor. As causas finais, por exemplo, de um ser é a sua operação própria. A operação própria da inteligência é a contemplação, portanto, da verdade. Então, a operação própria e a finalidade de um ser inteligente é a contemplação do primeiro motor. Então, ela aponta para o primeiro motor como sua causa final, como sua finalidade. É assim que o primeiro motor atrai e move as coisas. Tá? Sendo o bem, a verdade, o ato puro. Tá? Mas Aristóteles ainda vai dizer ali que depois que existem, abaixo do primeiro motor, existem as inteligências celestiais,
que também são imateriais, tá? Então agora a gente responde aquela pergunta se existe algum ser que é inteiramente imaterial. Sim, o primeiro motor é um ser puramente imaterial, e também tem as inteligências celestes, mas no caso das inteligências celestes, elas não são puro ato, como é o primeiro motor, porque nelas existe potência. Mas como é que a gente pode dizer isso se elas não têm matéria? Se elas são pura forma? A gente disse que a matéria é o princípio de potencialidade. É que nem toda a potencialidade vem da matéria. Nem toda. Tá? É assim que a gente resolve. Inclusive, o Mortimer Adler disse que essa é uma questão difícil de explicar, dado o esquema aristotélico. Mas basta a gente entender que nem toda a potencialidade vem da matéria. Por quê? Porque o primeiro motor, como ele é inteligente, ele é uma inteligência e ele causa um movimento, ele poderia não causar. Se ele não causasse, então as coisas não se movimentariam. Correto? Então, mesmo as inteligências celestes não teriam o seu ser se não fosse pelo primeiro motor. Então, existe ainda uma potência nelas, que é justamente essa. Tá? Apesar de elas serem como são. E aí a gente prova essa questão de que existe um primeiro motor, tá? E claro, ficam faltando algumas coisas, porque Aristóteles não chega no Deus criador, mas essa via do conhecimento, do movimento, e é claro que ele vai pela via do movimento, certo? É claro que ele entende o Deus através do movimento, porque a vida inteira dele, ele é um cientista, ele está muito próximo da natureza, e é próprio da natureza, da física, das coisas físicas, materiais, estarem sofrendo mudança. Então, é dali que ele parte, ele realmente chega, e essa é uma prova válida de Deus, do primeiro motor. É claro que ela vai ser um pouco aprimorada por São Tomás de Aquino, mas a essência é a mesma. E São Tomás de Aquino depois vai adicionar 4 outros principais argumentos para provar a existência de Deus. Mas aí do Deus criador, na visão de São Tomás de Aquino. Tá? De um Deus que cria as coisas, tira elas do nada. Não só causam o seu movimento, e não só é a causa final das coisas, mas é o criador das coisas. Tá? Esse é o Deus de Santo Tomás de Aquino, que vai utilizar como base de uma das provas esse argumento, justamente do primeiro motor de Aristóteles, que é realmente bom. Tá? Mas faltou para Aristóteles ainda dar esse passo de um Deus criador. Tá? E é isso. Com isso a gente finaliza o livro e espero que todos tenham apreciado, aprendido, crescido um pouco com este livro, com as nossas revisões aqui. E é claro, esse é um livro introdutório, tem muito ainda para aprimorar, muito para esclarecer, muito para se aprofundar. Tem bastante conteúdo aí sobre Aristóteles disponível. E é isso. Valeu, pessoal.